Eu acho muito difícil uma coisa intelectual sempre pensada em termos funcionais, funcionalizados, portanto plenos. Algo deve produzir um resultado. Disso, o exemplo mais marcante é o pragmatismo americano, né? Seja como filosofia, mas há imenso, nesse pragmatismo pelo menos há pensamento, como há sim essa coisa do balanço de fim de ano. Quer dizer, um escritor, um professor, um escultor, ele deve apresentar resultados. Esses resultados devem ser somados, contabilizados numa coluna da direita e da esquerda. Não se admite o desfuncionamento, o vazio. Uma CAPES, que é o fim da picada, ela não admitiria nunca um vazio, ela quer resultados. Então, os meus ex-orientantes, que eu não oriento com bolsa há muitos anos, eu me enchi dessa loucura toda, eles sempre forjaram resultados quando não havia, eles não tinham chegado a nada. Mas é excelente não chegar a nada. Isso não significa que a pessoa não fez uma travessia intelectual, que ela não pensou. Talvez a melhor coisa da vida dela tenha sido aquele momento em que nada andou, né? Não preciso ser falso castigo para pensar em uma coisa. Né? E é uma coisa básica esse funcionamento. De repente nós somos todos capturados numa rede de prestação de contas. Eu vejo recentemente o estrago que a CAPES fez nos institutos de artes, eu não sei da Unicamp, mas em particulares, que tinham projetos muito nobres, muito sonantes, e que acabaram como Greta Garbo, no Irajá da CAPES. Quer dizer, se criou vários enlouqueceram, professores se retiraram, que não seguraram a barra, está o tempo todo prestando contas. Em arte é muito difícil, nem no concretismo, que é uma arte de cálculo, é possível prestar contas. Não, mas é um cálculo. O nosso, talvez o grande artista concretista foi Antônio Maluf, o da primeira Bienal, não confundi com o que provém da mesma aldeia. É que Maluf é um designativo de uma povoação, uma família localizada há muitos, e de todos os pilares, os bem-sucedidos, os mal-sucedidos, tudo bem de tudo. Né? Mas o Antônio Maluf foi quem fez o cartaz da primeira Bienal. Ele era arquiteto, engenheiro arquiteto. Ele, quando fazia a sua arte concreta, ele usava várias fórmulas de alta matemática. Não estou brincando aqui com cálculo. Estão pensando nos poetas, mas é um pouco diferente, não muito, mas é um pouco diferente. No caso, o cálculo. Uma coisa bastante precisa, não havia nenhuma maldade no comentário. Você sugeriu, eu estou falando disso. Mas, voltando, essa plenitude que é postulada pelos institutos diversos, ela é um abuso. Nós não nos permitimos mais uma discussão política. Houve, evidentemente, exagero, houve na esquerda brasileira posições terroristas, que viram sobretudo de campos que propugnavam ideias fora do lugar, coisas lucatianas muito pobres intelectualmente, uma indigência mental, um romance iluminismo, uma coisa que terminou também. Mas não deveria ter terminado, porque era um campo de discussão. Nós podemos achar algo exigente, no entanto, podemos tratar respeitosamente por aquilo que ela propõe em determinado momento para discussão. Mas essa despolitização, eu acho que é um dos aspectos terríveis que a gente vive.
naquela politização, tudo era instrumentalizado pela política. E nós, no Brasil, vivemos isso nos anos, já, eu diria, do pós-guerra, eu suponho, né? Tudo, havia um terrorismo que acabou numa coisa mal entendida do é proibido proibir, coisas desse tipo, que era uma contrapartida muito importante no sentido de não admitir a instrumentalização das letras, das ciências, das artes, do que a gente chamou humanidades, por posições pré-determinadas, essas etapistas, um certo marxismo. Eu digo que é pior do marxismo e é a coisa careta e etapista do marxismo. Mas, com isso, a direita soube se aproveitar e lançar e descrédito todo o marxismo. O marxismo ainda, a meu ver, eu entendo o marxismo como sendo um pensamento incontornável, um pensamento que, como crítico, ele faz pensar, ele é uma máquina de pensar. Ele não pode ser dogmático, evidentemente, ele mesmo está datado. Mas nós não tivemos, nesse debate, nada que a esquerda pudesse, nós, a esquerda, que se pudéssemos propor. Isso é uma grande dificuldade e que eu imaginava nos anos 80 como fazer para pensar. Não foi possível. Então as posições ficaram muitas vezes fixadas, vamos dizer, no trotskismo, ficaram fixadas. O comunismo no Brasil ele acabou gerando deputados tucanos, geralmente, depois de algum PPS, depois saiu, o Freire, por exemplo, não foi um pensamento muito sério, que ele soube se desfazer rapidamente. O PCdoB pegou um verniz maoísta, o maoísmo foi uma pensamento muito importante nos anos 70. Hoje ele é apresentado como uma caricatura pelos próprios chineses, evidentemente vão caricaturar, quando apresentam um mal. Eu vi uma coisa, eu acho que na TV francesa, uma visita à Aparecida do Norte, quer dizer, a cidade que o mal nasceu. Então você tinha o mal enxamentinho, o mal, essa coisa clássica, todo mundo ia buscar o souvenir, e os novos burgueses da China dizendo: este é um grande político, é o nosso grande homem. E se jogou fora tudo que foi a Revolução Cultural, que foi acusada só de atrocidades, se jogou fora as 100 flores, abrem-se e desabrochem as 100 flores, ou 100 mil flores, e todo um pensamento político que não foi simplesmente discutido, ele foi rifado. Eu acho muito grave quando a gente rifa o trotskismo, quando a gente rifa o maoísmo, quando a gente rifa o próprio leninismo. Acho que são pensamentos políticos discutíveis, decididos que eles merecem ser discutidos, e nós temos de aprender com eles. Nós temos que debater com eles, mesmo que nós os recusemos. Agora, fechar esses livros e contar por 2 pontos num cedo é muito interessante, porque foram os livros que marcaram 100 anos de direção política. Eu acho isso. Vi uma pessoa aí com 18 do maio, encantado aí, um aluno. Pô, que legal, você acha? Maravilhoso. Eu também ainda acho que é um texto incontornável. Segundo que eu sei, por imagino, a gente sabe, a gente passou por coisas não junto, mas proximamente.